E aí, tudo nice com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio Papo de Líder. Aqui eu vou abordar assuntos que vão ajudar líderes a conquistarem promoções, engajando equipes. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é como atuar por propósito. Mas, Nice, atuar por propósito? O que tem a ver com promoções, com engajamento de equipes? Se liga no vídeo. Hoje o Papo de Líder é com o gerente sênior Flávio e eu tenho certeza que você vai tirar muitos aprendizados desse Papo de Líder e buscar a sua promoção na carreira engajando a sua equipe. Eu vejo você, se liga no vídeo aí. Então, depois que eu iniciei a minha trajetória como supervisora dentro do call center, eu passei para coordenação, eu fui gestora de clientes e alcancei o patamar gerencial dentro do call center, lugar onde tantas pessoas dizem que não há oportunidades. Então, de fato, não há para quem quer, simplesmente, né? Mas para quem busca, para quem arregaça as mangas, não tem medo de trabalho e faz a coisa acontecer, sem dúvida algumas oportunidades vêm. Então, é isso que nós queremos conversar, bater esse papo de líder aqui hoje com você e mostrar, né, para tantas outras pessoas o quanto é possível. Então, eu vou chamar agora o Flávio, meu convidado. Ele é gerente sênior na empresa a qual nós trabalhamos juntos atualmente. E aí ele vai contar um pouquinho da trajetória, vai se apresentar para vocês conhecerem, antes da gente começar efetivamente no tema da nossa live de hoje. Flávio, é um prazer, assim, muita gratidão ter você aqui comigo, ter aceito esse convite para a gente falar sobre assuntos que têm total relação com o nosso mundo de call center. E eu quero, por favor, pedir que você comece se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória. Fique à vontade no Papo de Líder aí. Bom, Nice, primeiramente eu queria agradecer grandemente o seu convite. É um assunto que eu gosto muito, então estou muito feliz de estar aqui, de poder passar esse tempo juntos aí, falando sobre as nossas experiências, contando um pouquinho sobre a nossa trajetória. Nos conhecemos há pouco tempo, mas eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito do seu projeto e acredito extremamente nele. Eu acho ele extremamente importante porque geralmente as pessoas elas são condicionadas a achar que elas não podem evoluir, ou pelo menos elas não podem chegar a um patamar que elas querem. E eu acho que o seu projeto é uma ferramenta muito potente que não só abre a visão das pessoas para elas entenderem que elas podem ser sim quem elas querem, mas como também ensina como fazer isso, como se dedicar a algo que traz um resultado muito importante e que as pessoas conseguem, inclusive, depois provar desse conteúdo e verem essa evolução nas suas vidas profissionais. Então, assim, gosto muito do seu projeto, sou um fã de verdade. Tivemos a oportunidade de falar sobre isso e bem feliz de estar aqui. Agora, falando um pouquinho sobre o Flávio. Bom, eu sou gente da gente, eu vim de uma família bem humilde, então, eu não sou diferente da maioria das pessoas que estão no nosso meio todos os dias. Estudei em colégio público, tive uma dificuldade absurda de aprender matemática no colégio. Então, eu não encontrei nenhum professor que conseguisse me ensinar matemática. Cheguei ao mercado de trabalho, eu era uma pessoa com uma baixa estima muito grande, porque eu não falava um português correto, porque eu não tinha muita instrução, não tinha costume de ler, não sabia matemática, tinha medo de falar com as pessoas e passar vergonha, como a maioria das pessoas. Eu tive a oportunidade dentro do call center de entrar e de uma porta diferente do que a maioria das pessoas, porque eu conheço vários cases, várias histórias de sucesso sobre pessoas que começaram atendendo, eu não comecei atendendo. Eu entrei no call center como office boy, e peculiar isso, é bem diferente, porque Sim. é um tipo de atividade que não requer, geralmente, um office boy, mas a minha vaga surgiu de uma necessidade muito importante do cliente na época. Ele precisava de alguém para fazer um processo todos os dias de manhã, e dentro desse processo, precisava que alguém cuidasse para que desse tudo certo. E esse processo era buscar o lanche dele todo dia de manhã. Eu cheguei nesse mercado contratado para buscar o lanche do cliente todos os dias de manhã, e eu fazia com toda a dedicação, porque eu tinha que trazer o lanche dele todos os dias quentinho e sem derramar, para que eu conseguisse, né, chegar no nível de satisfação que eu esperava.
E eu passei assim durante quase 2 anos, foi um pouco menos de 2 anos, onde eu não tinha nome, inclusive. O meu nome era Boy. Então, tudo que as Uau. pessoas precisavam e que era referente a coisas que ninguém queria fazer, era só chamar o boy que o boy resolvia. Depois disso, eu tive uma a oportunidade de conhecer pessoas e pessoas mudaram a minha vida. Porque me relacionando com pessoas, acabei conhecendo pessoas que começaram a me ensinar algumas coisas e com isso surgiu uma oportunidade na época de eu assumir uma vaga de planejamento dentro do call center, que é matemática na veia. Só que eu vinha de uma estrutura de conhecimento, uma estrutura escolar que não tinha me dado suporte para eu conhecer matemática, e é por isso que Uhum. isso mudou a minha vida, porque eu tive pessoas extremamente importantes que, com carinho, com amor à nossa amizade, me ensinaram coisas que nenhum professor tinha conseguido me ensinar durante a minha trajetória escolar. E isso foi muito mais importante, e essas pessoas são muito mais importantes do que elas imaginam na minha vida, porque é, eu comecei em planejamento, comecei a aprender matemática, comecei a tocar pequenos projetos, e ao tocar pequenos projetos eu comecei a ganhar alguns tapas nas costas, falando, oh, parabéns pelo que você fez. Eu comecei a refletir, falei, caraca, eu acho que eu consigo um pouco mais. E aquela baixa estima começou a dar espaço para uma vontade de querer crescer, de querer Confiança. provar. Me trouxe exatamente uma confiança que até então eu não tinha. E aí isso abriu várias portas dentro da minha vida. Eu fiz carreira em planejamento, começando como assistente de planejamento, cheguei a um cargo de liderança de planejamento, fui gestor de planejamento, onde tive a oportunidade de cuidar de equipe de mais de 20 analistas. Para quem não dominava E, números, hein? Fala sério. Como tudo é e possível, aí, né, Flávio? tudo, assim, eu acho que o tema de hoje é extremamente importante porque tudo é conquistado através do propósito. E aí, eu tive a oportunidade, como líder de planejamento, de começar a ensinar matemática. Então, eu comecei a ensinar matemática Olha para as isso. pessoas e acabei descobrindo outra coisa que me motiva muito todos os dias. Eu tive a oportunidade de pegar pessoas que chegaram até a minha equipe como assistentes de planejamento e tive a oportunidade de sentar numa mesa de discussão, de uma mesa de construção de estratégia com essas mesmas pessoas no mesmo cargo que eu estava, porque elas também evoluíram assim como eu evoluí. Isso me trouxe uma satisfação que me motiva todos os dias a querer cada vez mais transformar a vida de pessoas, ressignificar a vida de pessoas. E aí eu acabei descobrindo outra coisa, que dentro de planejamento talvez eu não conseguia alcançar a quantidade de pessoas que eu queria. E Uhum. isso daí nasceu um novo propósito. Esse novo propósito era uma migração, era conseguir entrar dentro de operações onde eu teria uma quantidade de pessoas maior, que eu poderia fazer esse trabalho, que eu poderia falar sobre a minha história e que isso pudesse tocar as pessoas de que elas também poderiam, porque eu era um cara que não conhecia matemática e fiz uma carreira em cima de uma área que é pura matemática. E Sim. aí migrei para operações, me encontrei, tive a oportunidade de falar isso para muitas pessoas, tive a oportunidade de ver muitas pessoas evoluírem, e aqui estou eu, feliz da vida, é, seguindo esse meu propósito de tocar na vida de pessoas, e que eu acho que casa muito com o seu projeto, é por isso que eu sou tão fascinado por ele. Eu gosto muito, Sim. realmente, do seu projeto. Uau, Flávia, que história maravilhosa. Assim, olha, me emociona, porque quando a gente está realmente de corpo e alma dentro deste setor, atuando por propósito, né? A gente consegue realmente perceber a alma da pessoa, do outro falando, né? E é muito lindo, assim, ver toda essa tua trajetória. E aí eu quero aproveitar e pegar um gancho nessa trajetória, porque nós sabemos que dentro do call center, como você colocou, e que bom que você está aqui, porque você viveu isso e vai poder falar com bastante propriedade. Tem profissionais que estão dentro de alguma área que não seja operações, que não é operações, e que às vezes se pergunta assim, cara, será que eu estou na área certa? Será que é isso mesmo que eu quero? Eu vejo operações, toda aquela agitação,
O que você diria para esses profissionais, para eles despertarem para essa realidade? Como saber, Flávio, se realmente estar atuando numa área é o propósito dele ali dentro de um call center, ou qual é o momento certo dele fazer essa migração, como despertou para você? Bom, Nice, eu acho que está aí mais um ponto do quanto eu gosto do seu trabalho, de mostrar para as pessoas o quanto nós temos de oportunidade dentro desse setor. É, Infelizmente, esse setor ele não é bem visto, então dificilmente alguém, quando perguntado na infância o que você quer ser quando crescer, vai falar que ele quer ser um líder dentro do call center. Verdade. E isso tem alguns pontos bem importantes relacionados a essa imagem. O call center, desde que ele nasceu e durante muito tempo, ele foi visto como uma linha de custo dentro das empresas. Então, com isso, não foi dada a importância que se devia a esse segmento. E então, pessoas que por aqui passaram não tiveram boas experiências durante algum tempo. Mas as coisas têm mudado bastante e eu acredito muito dentro desse segmento que esse crescimento ele é tangível, ele é verdade. A gente vê esse crescimento todos os dias, porque de quando ele começou para cá, muitas coisas mudaram, principalmente no que tange à evolução da comunicação. E por que eu falo isso? Ao longo da evolução da comunicação, as pessoas têm mais acesso à informação e algumas coisas mudam na cabeça das pessoas, e eu vou falar um pouquinho de consumidores. É algo bem engraçado, porque eu lembro meus pais, na época, às vezes precisavam comprar um móvel, um eletrodoméstico, então eu já vi meu pai falando, ai, tomara que eles aceitam o meu crédito naquela loja X. E isso aconteceu na cabeça de pessoas durante muito tempo, e com isso, as coisas eram vistas como o call center era uma linha de custo, e por isso não era valorizado. O que mudou? Com a evolução da comunicação, as pessoas começaram a descobrir que quem tem que querer o crédito é a empresa. Então, quem tem que buscar parceria conosco são as empresas, não nós. Pedirmos para que eles vendam, que eles acreditem que nós somos bons pagadores. E isso traz uma transformação muito grande dentro desse segmento, porque as empresas começam a descobrir que esse segmento de atendimento ao cliente é extremamente importante para a fidelização do cliente e para a valorização da sua própria marca. E isso reforça muito, essencial, isso reforça muito, principalmente agora que a gente vive no mundo que as empresas falam muito de CX. Então, eu penso muito antes, no pré-vendas, na venda, só que eu descubro que eu preciso também investir no pós-vendas, que aí se encaixa o nosso ramo de atividade, que é o atendimento ao cliente, que eu preciso com que essas pessoas sejam bem atendidas quando alguma coisa não sai como nós esperamos, quando algum problema acontece. E problemas é natural acontecer. E aí, com isso, existem vários órgãos que começam a ganhar corpo durante esse tempo. Por exemplo, hoje nós temos vários órgãos que trazem exposição às marcas que não atendem bem o cliente, e muitas pessoas, antes de fazer qualquer relacionamento com as empresas, procuram essas marcas. Verdade. E abre mais um core dentro do atendimento, porque já existem atendimentos, terceirizações que são feitas para que a gente atenda, inclusive, esses clientes que vão para sites de reclamação. Sim. E com isso, as empresas entendem que hoje, o cara que não tem uma boa experiência no ato da compra, ou, mais do que isso, ele não se importa de, talvez, passar por algum desvio dentro desse período de compra se ele tiver um problema e pós-problema ele se sentir cuidado, ele sentir que a empresa tem atenção, que tem empatia com o problema dele e que é direcionada a resolver o problema dele. Com isso, já muda muito o nosso cenário, porque já não é mais aquele negócio de atendimento robotizado, do tipo, infelizmente eu não posso fazer nada por você, vou estar verificando como nós víamos no passado. A coisa profissionalizou muito, então tem muita coisa, muitos processos de CX vindo para dentro desse ramo de atividade, muitos treinamentos, muitos processos de humanização
para que a gente consiga não só fazer o atendimento como uma linha de custo, mas agregar valor às empresas, representando elas quando o cliente tem uma necessidade específica. O que eu quero dizer Uhum. com isso? Aquele modelo, ele vem mudando. E com isso, as pessoas não sabem, mas o atendimento, o call center, ou as empresas de BPO, já não são mais responsáveis por um simples atendimento. E por trás, nos bastidores de todo esse processo de atendimento, existem muitas áreas e com isso, muita oportunidade de crescer. Então, nós temos áreas de RH, nós temos áreas de marketing, de comunicação, de imprensa, setor jurídico. Nós temos várias áreas que trabalham por trás do atendimento para dar suporte para isso. E mais do que isso, o volume de atendimento tem crescido muito porque as empresas têm investido nisso e com isso são oportunidades de termos mais líderes como supervisores, coordenadores, gerentes sêniores, diretores. Então, isso abre um mercado muito grande de oportunidades para essas pessoas. O acesso à informação ajudou as pessoas a entenderem que, na verdade, as empresas que não cuidam dos seus clientes, que não dão valor, que não têm o cuidado, a empatia, sempre que nós temos um problema, não merecem que a gente volte a nos relacionar com eles. E esse crescimento veio muito pautado em sites que fazem exposição a essas marcas que não respeitam o consumidor, e isso tem Uhum. reforçado muito a nossa importância. Então, dentro desse setor, ele tem crescido muito e também tem se valorizado muito. Respondendo a sua pergunta, primeiro, quando a gente acha que a gente tem que mudar de área, ou se eu estou dentro do call center, eu quero mudar de área interna, ou se eu estou fora do call center e sei que agora tem muitas oportunidades, eu venho para cá. Eu queria falar um pouco sobre o que é o propósito. Então, a gente, na nossa vida, a gente tem que sempre agir de acordo com o nosso propósito. Qual é o seu propósito? E a primeira coisa, o primeiro desafio que nós temos é primeiro descobrir qual é o nosso propósito real. Então, o que é o propósito, na verdade? O propósito é algo que te leva a um lugar de felicidade. Então, eu quero ser um líder de call center. Como que eu construo um propósito para ser um líder de call center? Eu tenho uma dica que a gente chama de gatilho, que é extremamente importante para a gente construir um propósito. A gente tem que pegar um momento onde a gente está com a cabeça limpa, que a gente consegue racionalizar, que a gente consegue pensar e a gente consegue construir pensamentos ricos. Eu uso muito a hora de dormir. Então, eu gosto muito da hora de dormir, porque eu acho que é um momento que eu consigo refletir, já dei uma baixada na adrenalina do dia a dia, o corpo já começa a relaxar, e eu acho que eu tenho muito mais qualidade de pensamento nesse momento. Eu Então, normalmente é no banho. Durante o banho que vem assim, legal! é, Que é outro momento de de relaxar. relaxamento, e faz todo Isso. sentido. E aí, primeiro a gente tem que saber qual é o lugar de felicidade. Bom, descobrir. Então vamos lá. Deitei na cama ou estou tomando meu banho e eu começo a pensar. Primeiro, como vai ser a minha vida quando eu for um líder de call center? Bom, e aí a gente começa a enriquecer esses pensamentos. Legal. Então, eu vou sair da minha casa, eu vou entrar dentro do meu carro, eu vou me dirigir até a empresa, cheguei na empresa. Vou estacionar no estacionamento da empresa, entrei dentro do elevador, entrei dentro da minha operação. E aí, por que isso é importante? Porque o nosso cérebro, ele consegue construir essas imagens, e essas imagens, a gente consegue com elas construir um gatilho que vai nos levar nesse lugar de felicidade sempre que a gente pensar em desanimar. Então eu continuo enriquecendo. Cheguei dentro da minha operação, passei pela porta, dei de frente com o primeiro supervisor, dei bom dia, encontrei as pessoas no corredor, dei bom dia para todos, e assim fui cumprimentando as pessoas, entrei na minha sala, sentei na minha mesa, abri o meu notebook e vou enriquecendo. Com quem Que são as pessoas sensacional. que vão se relacionar comigo todos os dias? Ok. Quando a gente tiver riqueza de detalhes, a gente faz algum gesto específico. Eu gosto muito de usar, por exemplo, pego uma mão e seguro o meu pulso da outra mão.
assim que eu tiver nesse estágio de felicidade, porque eu estou dentro do meu desejo. E quando você segura o pulso, você segura e solta, você cria um gatilho. Por que que isso é extremamente importante? O propósito, ele é um lugar onde a gente quer chegar. E eu queria reforçar muito para as pessoas que todos podem ser quem quiser. Eu fui um menino que não tive o melhor ensino, não estudei nas melhores escolas, não aprendi matemática, até que eu encontrei pessoas que, de uma forma, conseguiram construir isso dentro da minha vida, me trazer esse conhecimento. Então, em algum momento, eu tive o propósito de começar a ressignificar a vida de pessoas, e isso me levou a um projeto de crescimento até que eu chegasse dentro do propósito de estar onde estou hoje. Então, isso é extremamente importante, as pessoas saberem que vocês podem ser quem vocês querem. O gatilho, ele te serve para você agora transformar o seu propósito em objetivo. Dentro desse objetivo, a gente tem que ter um plano. A ciência fala que um propósito de sucesso ele leva entre 5 e 7 anos para ser conquistado. E isso é uma trajetória muito longa. Só que nós temos um desafio muito maior para superar, que somos nós mesmos. Nós somos construídos para economizar energia. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem coisas, e dentro da neurociência, a gente chama isso de crenças limitantes, de, primeiro, achar que eu não posso, segundo, achar que as coisas para mim são mais difíceis do que para outras pessoas. Isso não é verdade, e isso se reforçou muito quando aumentou a quantidade de redes de relacionamento, de canais de relacionamento virtuais, porque a gente tende a achar que a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, muitas vezes, eu começo a fazer uma faculdade, eu começo a investir no meu futuro, eu não tenho dinheiro para comer um hot dog na hora do intervalo, e aí eu abro o meu Facebook e vejo o meu amigo com uma caneca de chopp numa balada ou numa viagem e falo, tá vendo? Eu aqui não tenho dinheiro para comer um hot dog e o cara tá numa balada. Só que você não sabe que esse cara também, ele passa pelas mesmas dificuldades que você, e ele está em momentos únicos, porque todos nós temos alguns momentos de estar em momentos bacanas, legais, em relacionamento com os amigos, em baladas, que não é todo final de semana, porque a gente não tem condições de estar todo final de semana assim. E aí Sim. você acaba desanimando. Então, primeiro, você tem que descobrir que você tem uma trajetória até chegar ao seu lugar de felicidade, até você construir, conquistar o seu propósito. E isso exige que você tenha um planejamento que vai em fazer uma faculdade, que vai em buscar conhecimento, que vai em se dedicar todos os dias, que vai em nunca desistir quando você se depara com um problema. O que acontece muito com as pessoas? Fui trabalhar, cheguei na empresa, o meu líder puxou a minha orelha, me deu uma bronca, me deu um feedback por algo que eu fiz. Poxa, aquilo me deixou bem chateado, eu vou sair dessa empresa. E sempre que a gente desiste, e a gente, como eu falei, a gente está construído de uma Uhum. forma a economizar energia. Frustração, tristeza, Medo. decepção, medo, isso gasta muita energia. Então, a gente, sem perceber, a gente recebe um comando do nosso cérebro que fala assim, cara, desiste. Eu não quero mais passar por isso. Uhum. Eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais ter esse sentimento ruim dentro de mim. E isso acontece de forma involuntária dentro do seu cérebro, que o comando único que ele está mandando é não gaste mais energia. E você simplesmente desiste. E quando você desiste, você fecha a porta para muitas oportunidades. Eu levei vários feedbacks durante a minha carreira, e sempre, em todo feedback, eu sempre aproveito o melhor que cada um deles traz. Se for algo que eu acho que não serve para mim, aquilo é proveitoso para mim, porque eu sei o que eu não quero fazer e o que eu não quero ser. Então eu sei que eu Uhum. nunca vou dar um feedback daquilo em outra pessoa. Mas aquilo que é construtivo para mim, eu absorvo, tento aprender com aquilo e numa próxima oportunidade fazer algo diferente. E assim Perfeito. é necessário que a gente siga ao longo da trajetória do nosso propósito. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente conquistar um propósito, a gente precisa ressignificar o nosso hoje. E aí, aonde que está essa questão de ressignificar?
95% das pessoas são extremamente infelizes de segunda a sexta-feira, porque a gente sempre pauta a nossa felicidade num lugar aonde eu vou estar com os meus amigos, eu vou estar livre de ter que trabalhar, vou estar livre de ter que estar com o meu chefe. Então, eu sou extremamente infeliz de segunda a sexta-feira, e na sexta-feira até termina a minha escala, porque aí é o famoso sextou, e Isso. as pessoas são felizes da sexta-feira, depois a escala de trabalho, até o domingo, depois do almoço, que começa a música do Faustão, do Fantástico, dá aquele frio na espinha, e no dia seguinte eu sou infeliz. Quando a Uhum. gente faz isso, a gente pega uma vida média do brasileiro, que é 80 anos, e joga entre 60 e 65 anos fora, nos permitindo ser feliz só entre 15 e 20 anos da nossa vida. É importante que a gente ressignifique o nosso hoje. A segunda-feira ela é importante porque ela é a construção de um tijolo rumo à trajetória que te leva até o seu propósito. E Como eu quando você acredito consegue nisso, Flávio, como eu acredito nisso. Muito sempre, sentido. e quando você descobre isso, aquele feedback que talvez não é feito da melhor forma que você espera, ou as palavras que são ditas com intensidades ou de formas que não é como você espera, não te ferem mais. Porque você, quando você se permite ser feliz todos os dias, você entrega sempre o seu melhor, e você sabe que entregando o seu melhor, tudo o que desvia é fator externo ou está acima da sua capacidade. Isso mexe menos com você, isso te leva menos a você entrar no estado de frustração, de medo, Perfeito. e isso faz com que você esteja mais blindado a desistir e aumente aí o seu percentual de sucesso dentro do seu propósito. E aí, gente, toda vez que eu achar que estou no momento que eu quero desistir, pego a minha mão, seguro o meu pulso, automaticamente me levo para o meu lugar de felicidade, que é a minha rotina de trabalho quando eu for um líder, e isso vai te ajudar no seu dia a dia para você conquistar o seu propósito. Então, respondendo a sua pergunta, Nice, a gente precisa saber qual é o nosso propósito. E depois que a gente descobriu o nosso propósito, a gente precisa construir o plano para alcançar esse propósito, a gente precisa ressignificar o nosso hoje para que a gente se dedique toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dentro da nossa escala de trabalho, para que isso aumente as oportunidades, você faça um trabalho diferenciado, e isso abre mais portas para você alcançar o seu propósito. Então, descubra qual é o seu propósito e vá atrás dele, porque todos nós temos capacidade de ser quem nós queremos. Sensacional, nossa, que sensacional. E assim, à medida que você foi falando, né, contando essa história, que é muito verdade, né? E, assim, eu realmente me vejo nisso, porque quando a gente sente, eu costumo dizer que assim, não existe um momento, nossa, quanto tempo eu levo para eu descobrir o meu propósito? A gente descobre o propósito através do sentir, né? Então, assim, você momento de dar um voo mais alto, de dar um passo que você não sabe o que vai acontecer, mas você sente que você tem que ir. É isso. Eu e a Kitty, que é minha irmã nesse projeto, a gente conversa muito sobre isso, sabe? O que a gente faz hoje dentro do projeto é, de certa forma, um passo, independentemente de crenças ou religiões, de fé muito grande. Porque a gente não sabe onde isso vai dar, onde isso vai chegar. Mas a gente tem dentro da gente, Flávio, uma certeza tão grande de que é o caminho que a gente tem que seguir, porque a gente está convencido, nós estamos convencidas de que é o nosso propósito, é a nossa missão. Né? Então, quando você sente que você está no caminho do seu propósito, você não se limita em guardar para você, você quer transbordar para o máximo de pessoas, É exatamente para isso. você mostrar que você conseguiu, eles também vão conseguir. Então você falou muito de origem, né? E eu, assim, eu também venho de uma origem muito simples, inclusive não por acaso. Hoje eu soltei um vídeo que conta rapidamente essa trajetória. Então, meus pais, Flávio, eles representam aquela história dos nordestinos que vêm do interior do Nordeste para tentar vida numa cidade grande, né? E eles vieram com a cara e a coragem. Eu e minha irmã eram muito bebês na época, e a gente cresceu dentro dessa realidade, morando, por exemplo, em barraquinhos de madeira. A gente morou 8 anos da nossa vida em um cômodo
putz, tem vários lugares que parecem mansões perto daquele espacinho ali que a gente morou. E a gente via meus pais ali batalhando, eles mostraram, através da maneira simples dele, o quanto é possível a gente conquistar o que a gente quer de maneira muito íntegra, sem você precisar tomar o espaço de ninguém, sem você precisar passar por cima de ninguém. Então, os nossos pais hoje, para nós, eles são muito exemplos, porque apesar da pouca leitura, eles são muito sábios e mostraram para gente o que é ter propósito, que é sair de um chão vermelhão de barro, sem nenhuma condição, sem saber o que ia acontecer na vida. E hoje meu pai ser aposentado, minha mãe tem o espacinho dela, né, com as plantas que ela ama para ela cuidar. E isso foi um propósito, mesmo que tenha sido abdicar da vida deles em prol da nossa, mas eles chegaram no objetivo porque hoje estamos todos encaminhados. Então, quando você fala de propósito, assim, quando você fala de ressignificar, isso é muito sério, né? Dentro do call center, principalmente, porque a gente sabe que tem pessoas dentro de um call center que estão ali com aquele pensamento de, tô aqui para passar uma chuva. A hora que eu terminar minha faculdade, eu ingresso na minha área de formação e tá tudo bem. Então, ele não se compromete, já que não é o que ele quer para a carreira dele. E o que você faria se você hoje, Flávio, tivesse uma varinha mágica para você despertar nessas pessoas e dizer assim, a importância de, enquanto você estiver, faça o seu melhor, né? Porque você não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer. De repente tudo muda, tua trajetória, teu mindset muda e você desperta para uma realidade que até então você não estava nem olhando com o olhar que você deveria dentro do call center. Então, o que fazer para despertar nessas pessoas a importância de, mesmo que você esteja sem nenhuma pretensão de seguir carreira, fazer o teu melhor, porque isso vai se refletir numa satisfação de um consumidor, numa imagem muito melhor para o nosso setor. O que fazer, na sua opinião, para despertar isso nesses profissionais? Adoro falar sobre esse assunto, tá? Se alguém que já trabalhou comigo, alguém da minha equipe, escutar isso daqui, eles já conhecem de cabo a rabo o que eu vou falar agora. Na verdade, eu não vou nem falar o que eu acho, eu vou falar o que eu tenho certeza, tá, Nice? Uma dica, inclusive, para as pessoas. O nosso cérebro, ele é condicionado a agir de algumas formas. Por exemplo, economizar energia, absorver informações o tempo inteiro, e aí ele seta algumas coisas que são importantes e armazena em lugares que não são tão fáceis de resgatar, coisas que não são tão importantes. E como que ele usa essa regra para armazenar coisas importantes e que ele usa no nosso dia a dia? Porque a nossa mente, ela é composta de 95% do processamento dela é inconsciente. Você não pensa para agir. Por exemplo, o seu cérebro manda o comando para o seu coração bater. E você não pensa, você não fica pensando, cérebro, faz meu coração bater. Então isso é processado de forma inconsciente. Como que o cérebro armazena tudo que é importante? Existem algumas regras que ele utiliza. Geralmente ele armazena todas as informações em lugares importantes quando essa informação ela altera muito o nosso estado emocional. Por exemplo, recebi uma informação que me tirou de um estado neutro e me jogou para um estado de extrema felicidade. Ele fala, caraca, isso é importante, eu vou guardar isso dentro das minhas memórias, num lugar fácil que sempre que ele precisar ele resgata. Eu recebi uma informação de algo que mudou muito para uma tristeza muito grande. Ele armazena também. Então, sempre que muda, ele armazena. Só que tem uma outra regra que é muito importante, as pessoas não sabem o quanto elas fazem de mal todos os dias para elas mesmas quando elas fazem isso que você falou. Tudo que a gente faz de repetição pode não alterar o meu estado emocional naquele momento. Mas eu faço uma vez, faço duas, faço três, faço quatro, ele fala, caraca, ele está fazendo muito isso, isso para ele é importante. Vou colocar aqui e vou incluir no comando automático. Por que eu estou falando isso? Eu conto uma história para as pessoas, para os meus funcionários, para quem trabalha comigo, para os meus amigos, para quem quer falar sobre esse assunto que eu adoro. O nosso cérebro ele é muito parecido com aquele filme. Não sei se vocês assistiram, o Clique, do Adam Sandler, que tem um controle remoto. Aquele filme, ele sempre que ele não queria passar por algum momento, fazer alguma coisa, ele pulava aquilo. E chegou uma hora que ele não precisava mais pular.
porque o controle pulava automático para ele. Por que eu estou falando isso? Eu dou um exemplo para as pessoas, assim, você acabou de falar, eu só estou aqui de passagem, então eu não vou me dedicar, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu quero atuar naquilo que eu estudo, no que eu estou me especializando. Só que o que Uhum. acontece? Eu falei para vocês que 95, 90, 95% das pessoas são felizes aos finais, durante a semana. E o que acontece? Eu trabalho dentro do atendimento, sou um representante, sou um PL, sou um coordenador, mas não é isso que eu quero, não é esse o meu propósito. Então eu permito que a segunda-feira seja pesada, a terça é pesada, é maçante, porque não é aqui que eu queria estar. Eu queria ser um dentista, estou fazendo faculdade para ser dentista, então eu quero ser dentista. Eu vou ser feliz na minha rotina de trabalho quando eu for dentista. E a gente sempre coloca a nossa felicidade no futuro em algo grandioso. E aí chega a Uhum. segunda-feira, é maçante, eu não me dedico, não entrego os melhores resultados. A terça, quarta, quinta, sexta, e assim o tempo vai passando, eu vou estudando, aquela coisa maçante, me formei como dentista. Agora eu vou começar a atuar como dentista, só que o meu sonho, quando eu idealizei ser dentista, eu queria ter meu consultório, o consultório é muito caro. Então, para eu conquistar o meu consultório, eu vou ter que começar a trabalhar na clínica de outra pessoa. O que vai acontecer? A primeira segunda-feira que ele chegar na clínica, ele não vai estar no lugar de felicidade dele, porque ele quer o consultório dele. Então, ele vai estar desanimado, ele não vai dar o melhor, e o cérebro dele está condicionado a ser infeliz toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, especificamente. Fazendo isso vai distanciar ele muito grande, porque ele nunca vai ser um bom profissional. Ressignifiquem o seu hoje, se dediquem para Uau. o seu hoje, faça sempre o seu melhor, porque se você acordar todos os dias para fazer o seu melhor, você pode ser um profissional de atendimento, você pode ser um dentista, você sempre vai estar em lugares de destaque. Não deixe essas programações de repetição, de não entrega ao seu dia a dia, serem cadastradas dentro da sua mente subconsciente. Não deixe que essas coisas te programe a sempre ser algo mais ou menos. Seja todos os dias o melhor de você, porque independente de onde você estiver, você vai ter destaque e vai ter mais portas e vai alcançar seus propósitos de forma mais rápida. Isso eu tenho certeza. Sensacional. E somos provas disso, né, Flávio? Começamos a nossa trajetória profissional de baixo, né? Porque só monstro nasce grande. Então, a gente só precisa realmente ter foco, ter muita certeza daquilo que a gente quer buscar e saber que mesmo se você estiver num lugar onde você acha que não é o que você quer para a sua vida, muitas coisas podem acontecer e mudar a rota daquilo que você pensa. Então, Com você fazer certeza. o seu melhor, sem dúvida alguma, só vai te trazer ganhos de uma forma ou de outra, porque supondo que você saia da área do call center e você entre em alguma outra área. O mundo ele é cíclico, não tem cantinho para a gente se esconder. Então pode ser que em algum momento você vai ter boas referências de pessoas que trabalharam com você no passado, né? E eu costumo dizer que isso acontece demais. Eu trabalhei numa grande multinacional, que inclusive trabalhamos juntos em momentos diferentes. E olha só, o mundo girou, segui trajetórias totalmente diferentes, e hoje eu tenho a pessoa que me liderou diretamente nessa outra empresa, trabalhando comigo nessa empresa atual, que você também conhece, Legal. já é teu par dentro da empresa. Então, e se eu tivesse feito o meu trabalho de qualquer jeito, porque, na época eu não estava fazendo aquilo que realmente eu queria, será que as portas hoje seriam abertas para mim novamente? Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque esse lance de referência ele é muito sério. E falando ainda em propósito, Flávio, como o propósito pode ajudar esses profissionais? Por exemplo, eu estou hoje trabalhando como representante, eu estou lá no primeiro nível de profissional dentro dessa empresa, estou na linha de frente. É uma das profissões mais importantes, embora a grande maioria, infelizmente, não enxergue isso ainda. O que fazer, como, através do propósito, eu posso conquistar degraus diferentes dentro de uma empresa que tem tantas pessoas? Como é que eu vou ser visto se dentro da empresa eu tenho tantas pessoas que, como você colocou no início da nossa live,
podem mais do que eu, são melhores relacionadas do que eu, conversam mais do que eu. Então, quer dizer, a estrelinha delas vai brilhar mais do que a minha. Como que eu vou ser visto e como o propósito pode me ajudar nessa busca? O grande ponto é, quando você tem um propósito, quando você consegue ressignificar, quando você consegue entender que eu não posso mandar comandos para o meu cérebro, para minha mente subconsciente, de coisas que vão me perseguir ao longo da minha trajetória, você se torna um profissional diferente. O que eu quero dizer com isso? O cara que ressignificou a vida dele, que mudou a vida dele, construindo um propósito. Ele vai chegar na segunda-feira empoderado dentro da empresa, porque vai mudar a sua vida, vai mudar os seus resultados. Todo mundo que se dedica ao máximo àquilo que a gente faz, você acaba se especializando, você começa a se destaque em algumas coisas, e como destaque, você vai ser mais visto. Então, isso com certeza vai abrir portas para você, e muito mais, do tipo, vamos colocar como exemplo um atendimento. O cara que não tem esse empoderamento, que ele já começa a segunda-feira mal-humorado, porque ele está com a segunda-feira no corpo, a primeira ligação que ele receber e o cliente estiver atritado, ele está numa energia ruim, que somada à energia ruim do cliente, ele vai fazer um péssimo atendimento, porque isso vai abaixar ainda mais a energia dele, e isso traz consequências, isso afeta a sua imagem, porque os frutos de tudo que você faz reforçam quem você é. Então, aquilo que a gente faz, a nossa dedicação, elas refletem nos nossos resultados. Agora, o cara que começou essa mesma ligação com o cliente com uma energia não muito boa, ele não vai se afetar. Ele vai entender que o cliente está demonstrando aquilo, a satisfação ou a insatisfação que ele teve com o produto, e não com você, que está ali como um facilitador, alguém para ajudá-lo a resolver uma questão. E aquilo não vai te afetar. Se aquilo não te afetar, você tende a errar menos, você tende a movimentar sentimentos de clientes dentro da chamada, e isso vai refletir nos seus resultados, e eu vou falar por mim. Eu não gosto muito de buscar talentos no mercado. Eu gosto de olhar para dentro da minha casa. E eu gosto de olhar números, eu gosto de olhar comportamentos, eu gosto de olhar resultados. Então, quando alguém se destaca muito, a minha tendência é me aproximar, e isso faz com que você crie aí uma conexão com pessoas que podem te ajudar dentro desse seu propósito de subir dentro do cargo que você quer. Então, o grande ponto é: façam o seu melhor todos os dias. E a consequência disso, eu tenho certeza que são mais portas se abrindo, mais oportunidades, e te colocando num estado de poder crescer ou buscar o seu propósito de forma mais rápida. Fácil nunca é. Fácil nunca é. Mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Demais, demais. E como gerente sênior hoje, numa posição executiva de uma grande empresa, Flávio, que dica você daria para um profissional que ele já está ficando ali saturado na posição que ele está, você tendo uma visão mais macro e já passou por diversos momentos, com certeza, já vivenciou promoções de liderados teus, já contribuiu para o desenvolvimento de muitos profissionais. Que dica você daria para esses profissionais que hoje estão, de certa forma, limitados, achando que, mas a gente está passando por um momento de crise, eu não vou ser visto, não é o momento de ser promovido. O que você falaria para essas pessoas, sabe? Para os mimizentos do call center, despertarem, entender que eles podem realmente ir muito além. Qual é a dica para que eles sejam vistos e notados dentro do call center? Aceitem que só vão olhar para você se os seus resultados tiverem destaque. E aí, aceitando isso, isso vai abrir a sua mente para você assumir a sua parcela de responsabilidade e ter a oportunidade de mudar alguma coisa dentro do seu próprio comportamento. E mudando isso, você buscar um resultado melhor, uma condição melhor de conseguir mostrar o valor que você tem para aquela empresa. Então, assim,
eu tento nunca jogar 100% de algo que acontece comigo em fatores externos. Eu sempre faço uma reflexão para ver aonde eu poderia fazer diferente para que eu tenha Uhum. oportunidade de melhorar e pelo menos fazer a minha parte. E eu acho que isso me ajudou muito dentro dessa carreira. Eu nunca fui o cara que reclamava porque o meu cliente me esperava chegar todos os dias para simplesmente buscar o café dele. Onde todo mundo falava, eu trabalhava numa operação que atendia um banco, um grande banco, e eu via as pessoas falando de coisas que eu não entendia nada. E eu era responsável simplesmente por um café, mas eu não reclamava. Eu não reclamava de estar naquele momento fazendo aquilo. Uhum. Eu, eu acreditava que em algum momento alguma coisa podia mudar e eu fazia aquilo da melhor forma. E fazendo aquilo da melhor forma, as coisas aconteceram. As primeiras portas apareceram e eu consegui fazer carreira dentro desse segmento. Então, nunca utilizem uma posição de vitimismo. Aceita que você tem parte de responsabilidade e trabalhe os seus pontos, que com certeza você terá muito mais oportunidades. Sensacional. Eu quero fazer uma pergunta emendando aí com esse ponto que você está falando, que para mim é muito importante. Eu acredito verdadeiramente nisso e por isso você conhece um pouco, né? Você chegou recentemente lá na empresa, mas eu já estava lá implementando uma metodologia de trabalho dentro da operação que eu estou, que é um saque. Né? E dentro do saque atendemos os mais variados tipos de consumidores e o cara, para estar dentro de um atendimento, principalmente quando a gente fala de saque, ele não pode ser qualquer profissional, ele tem que realmente ter um nível de resiliência muito grande. E aí eu estou transbordando essa minha metodologia para a galera da sua equipe direta. Ontem, inclusive, nós nos reunimos, Eu sou muito grato a isso. eu fiz uma reunião com a galera, com todos os seus líderes, né? E aí eu queria ouvir de você que conhece um pouco dessa metodologia. Primeiro, assim, é muito fácil para a NICE falar da metodologia, afinal eu venho com ela há 15 anos na minha trajetória. Mas o que ela representa para você, Flávio, que agora conhece a metodologia, você sabe qual é o propósito que eu tenho de desenvolver, de capacitar os profissionais do call center, principalmente líderes de equipe, porque acredito verdadeiramente que são os líderes que vão transformar todo esse setor, que mobilizam essas pessoas que estão diretamente na linha de frente. Então, se eles estiverem bem capacitados, consequentemente, vão liderar de maneira muito coesa, muito padronizada, e a gente reflete no atendimento excelente. Então, como é que você enxerga essa metodologia de trabalho que eu pratico e o que ela representa para você? O quanto você acredita que ela vai contribuir para transformar a imagem desse setor, que é aquilo que realmente eu busco? Bom, eu vou começar pelo final da resposta e depois eu vou contar uma historinha, bem rápido. Uhum. Eu acho que o seu projeto, ele é uma porta para quem assumiu aquele desejo, mesmo que você ainda não construiu o propósito, você vai construir a partir de hoje, depois que você escutou todas essas dicas, você dá todas as ferramentas que as pessoas precisam para chegar a uma liderança dentro desse setor. E aí, eu vou contar uma historinha antes, bem rápida, tá? Do quanto que, depois que eu comecei a estudar propósito, isso mudou minha vida. E aí, Uhum. para fazer com que ao seu trabalho. Eu sou um cara que hoje eu vejo Olimpíadas e eu vejo aquele cara que a gente começa a escutar a história dele do meio de baixo, de repente ele ganha uma medalha de ouro e começa a chorar. Eu sou o cara que choro junto. Por que eu choro junto? Geralmente as pessoas falam que em alguns lugares só estão quem já nasce em berço de ouro. O quanto que saber que aquele cara ele chegou no propósito dele que é ganhar uma medalha olímpica mexe com ele, porque quando ele chora em cima do pódio, ele não chora na medalha, a medalha não tem o poder de fazer ele chorar. Ele lembra de uma trajetória. Então, ele lembra quantas vezes ele acordou 5 horas da manhã para se exercitar, para treinar, e ele recebeu um comando do cérebro dele que falava assim: não vai não, tá tão frio, fica mais um pouquinho, fica mais 10 minutos, fica mais 15 minutos. E ele venceu.
todas essas crenças limitantes, ele levantava e tinha dedicação e tinha aquela vontade, porque ele tinha um propósito. Então, ele construiu aquela trajetória. Então, quando ele ganha, que ele coloca aquela medalha no peito, ele lembra de todas essas etapas que ele venceu ao longo dessa trajetória. Então, é muito mais do que aquela medalha. Aquela medalha não significa tudo para ele. O que Uhum. significa aquele momento é a superação. E por que eu estou falando isso? Como nós vimos hoje, primeiro tem que ter um propósito. E para quem tem propósito, você construiu um projeto extremamente importante, porque nós temos poucos, e para falar a verdade, nós quase não temos, o seu é um dos poucos mesmo do mercado, que para quem tem esse propósito, para quem tem esse desejo, você traz ferramentas extremamente importantes. Eu acredito muito, muita gente fala, mas esse cara é bom nisso porque ele já tem o dom. Se ele não veio de, como eu falei, a gente sempre coloca desculpa em algo exterior. Do tipo, Uhum. se ele não veio de berço de ouro, esse cara já tinha o dom. E eu não acredito em dom, eu acredito em habilidade. E toda Uhum. habilidade pode ser desenvolvida. E esse é o seu projeto. Desenvolver habilidades nas pessoas. Trazer um nível de conhecimento em cima de processos que são fundamentais para um líder de atendimento ao cliente, para um líder de call center. Uau. Então, sobre o seu projeto, ele me encanta, porque eu não tive isso. Então, se eu não tive um suporte, uma mentoria, um curso que pudesse me trazer todas essas habilidades, eu tive que aprender na prática e, com certeza, isso levou muito mais tempo. Então, eu acho que Sim. a grande importância do seu trabalho é que você consegue diminuir o tempo para que as pessoas consigam alcançar seus propósitos. Você traz as principais ferramentas, você ensina como as pessoas precisam fazer para obter os melhores resultados. Você ajuda as pessoas, ensinando as pessoas a resolverem os problemas do dia a dia. E com isso, com essa gama de análises que o seu projeto ensina, você faz as pessoas olharem de uma forma diferente. Você consegue fazer as pessoas analisarem de forma diferente e consegue centralizar o nosso foco em coisas que são resolutivas. Então, cara, assim, você consegue simplificar o dia das pessoas. E quem tem o dia simplificado consegue produzir muito mais. E produzindo Sim. muito mais, você vai ser destaque e é certeza que as empresas vão olhar para você. Então, É assim, isso. parabéns pelo projeto. Eu gosto muito. Obrigado. Eu conversei com as pessoas da minha equipe que participaram contigo desse encontro essa semana. Eles estão amando esse projeto Que e eu tenho lindo. certeza que você vai ajudar, inclusive, nos meus resultados. Então, eu sou extremamente Sim. grato a você, Nath. Nossa, assim, que presente, Flávio, que presente ouvir tudo isso e principalmente de uma pessoa que está comigo no dia a dia, que está vendo tudo isso realmente acontecer. Para mim é um prazer, assim, poder realmente transbordar o meu conhecimento. Eles estão extremamente envolvidos, dedicados. Eu não tenho dúvida de que a gente vai fazer um trabalho incrível juntos dentro dessa empresa. E agora a gente entra numa fase que é uma das mais difíceis para os profissionais que trabalham no automático. Porque o que o profissional de call center, especialmente o líder de equipe, o maior desafio dele é sair desse automático. Então o cara entra, ele já sabe, já tem a rotina dele pronta, só que ele não para fazer a análise. Ele acha que isso é perder tempo, né? E na verdade não é. Quando ele para fazer análise, entender os números, avaliar, analisar os históricos daquilo que está acontecendo, ele direciona ações muito mais assertivas com menos tempo. Então, esse é o objetivo realmente, é levar para essa galera do call center uma qualidade de vida maior, só que para isso eles precisam de fato querer. Não existem bons mestres, e você, como líder, sabe muito bem disso, para alunos que não querem aprender e, mais do que aprender, colocar em É prática. isso, é Então, é uma isso. troca, né? Uma via de mão dupla. Então, o meu objetivo é fazer com que essas pessoas cheguem tão longe ou muito mais longe do que eu cheguei ao longo dessa minha trajetória, saindo de atendente a gerente de operações e podendo realmente ter essa possibilidade de transbordar. Então, eu quero muito poder ajudar esses profissionais.
E eu conto muito com parcerias e pessoas como você, que realmente acreditam, apoiam, porque a gente precisa desse apoio dentro da empresa. E mais do que isso, né? Muitas vezes eu costumo dizer que o apoio do gerente sênior, do próprio gerente da operação para essa liderança de equipe que está lá na linha de frente é fundamental em respeitar o período que eles precisam para se desenvolverem, né? Porque todo mundo vive muito no automático e às vezes, mas todos os supervisores estão fora. Sim, todos os supervisores estão fora, porque a gente vai aprender a formar sucessores, a eu sair da minha linha de frente para eu me desenvolver e eu saber que a minha equipe é autogerenciável. Então, é para isso que existe um método de trabalho, né? Então, obrigada pelas suas palavras de apoio e por estar comigo no dia a dia nessa missão árdua de transformar a imagem desse setor. Muito obrigada. Flávio, foi uma honra ter esse momento aqui com você. Eu bebi direto da fonte, né, assim, dicas preciosas que eu vou trazer para mim. E eu quero que você faça aí suas considerações finais, mandando uma mensagem para essa galera linda do call center, guerreira demais, que está no dia a dia com a gente. Existem pessoas que se dedicam mais, existem pessoas que têm um condicionamento de não desistir frente aos problemas, e essas pessoas, sim, se destacam. Então, poder falar isso, poder contar a minha história de um cara que nunca tinha aprendido matemática, de um cara que começou nesse segmento buscando lanche, buscando café, queimando a mão no café para não deixar o café derrubar, e ter conquistado a cadeira que eu estou hoje, para mim é muito gratificante, mas principalmente para mostrar para as pessoas que elas também podem. Se dediquem. Quando for dormir, reflitam, criem um propósito, criem um gatilho, ressignifiquem a sua segunda, a sua terça, ressignifiquem a sua estadia dentro de cada processo profissional que vocês participarem. Porque com certeza isso vai trazer aí um propósito mais rápido, e o meu também veio ao longo de alguns anos, e eu tenho certeza que as pessoas conseguem conquistar isso muito antes. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar isso para as pessoas. Eu acredito muito nisso, muito no que o seu projeto pode trazer de bom para essas pessoas também conquistarem o propósito delas. Muito obrigado, Naice, pela oportunidade. Eu que agradeço, Flávio, foi um prazer, foi um momento muito especial mesmo. Você sabe que eu dou mentorias para líderes, né, de equipe, e em vários momentos eu trago alguns convidados e, sem dúvida alguma, Flávio, você vai ser uma pessoa que eu vou querer levar para a vida, né, porque vai muito ao encontro de tudo aquilo que eu realmente espero poder transbordar na vida das pessoas. Então, o teu conteúdo, ele é um conteúdo de extremo valor para a vida de qualquer ser humano, e eu faço questão de te fazer outros convites em público aqui, ó, já estou realmente convidando e dizer que com certeza falaremos mais vezes. Conta comigo, Naice, conta comigo, com certeza. São 4 pilares que sustentam o engajamento extremo da equipe: superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas a promoção que você conquista a partir do engajamento extremo da sua equipe fica.